Teve muita notícia complicada para o governo essa semana. E como a gente está vendo aí o dia depois de amanhã lá nos Estados Unidos, é bom que a gente fique bem esperto sobre o que se desenrola nesse início de segundo ano do governo Lula, né, seu Gabriel? É isso. E teve notícia essa semana Teve. envolvendo o Opa! painho, hein? Vamos começar pela pesquisa, então? Tá. Da Genial Quest sobre Show. o desempenho do governo, que foi nada mais, nada menos do que uma verdadeira porrada ali no Palácio do Planalto. Uhum. A aprovação do governo foi de 54% para 51%. É porque não me entrevistaram. Tá. E a desaprovação subiu de 43 para 46. Considerando a margem de erro de 2 pontos para cima ou para baixo, os dois seguem levemente ali, né? Empatados. Mas olha esse detalhe interessante. Entre os evangélicos, a avaliação negativa saltou de 56% para 62%. É muito Caraca, grande. E é olha, bem é, além da margem, é 4 pontos acima da Aham, margem de erro. sim. Então, assim, Exatamente. rolou mesmo, né? E, evidentemente, isso é reflexo aí dos recentes posicionamentos do Lula sobre a guerra entre Hamas e Ramarrel. Eu falei Você que eu tava chipa? doente. Eu falei que eu tava doente, gente. Pelos posicionamentos sobre a guerra entre Israel e Hamas. A gente sabe que a comunidade evangélica aqui no Brasil tem uma relação muito próxima com Israel. É até difícil, eventualmente, da gente compreender. A avaliação do governo também piorou. 42% avaliavam como ótimo ou bom em janeiro, número que caiu agora para 38% em março. Uma queda boa, Boa também, né? Enquanto 39% achavam ruim ou péssimo em janeiro, ante 41% agora em março. 39 para 41 ainda tá dentro da Ainda margem tá de dentro erro, da né? margem. A Quest também perguntou sobre economia. Como é que é, Pedro? É economia, estúpido! É estúpido. Só que não, né? E o número de pessoas que acham que ela piorou, isso essa é intensa. Essa é intensa. Saltou de 31% para 38%. Caramba, E é Isso claro, de fevereiro para agora. É isso, Em um exatamente. mês, você tem um aumento de 7 pontos. E é claro que o dia a dia pesa nisso, já que 73% dos entrevistados disseram que notaram um aumento nos preços dos alimentos e eram 48% em fevereiro. vai ver Eu que queria foi. muito. É mais de 20% de aumento. Eu queria muito poder falar que eu não cantei essa bola no Rivoshot da semana passada. Mas cantou. Cantou. Em que todo o jornalismo econômico colocou a culpa no aumento da educação, que realmente é o que chama mais atenção, mas todo ano tem aumento da educação. Sim. E é uma vez por ano só no começo, em janeiro. Sim. Agora, em contrapartida, alimento É aquilo que vem dói sem- todo dia. todo dia. E a galera tá sentindo, né? A galera tá Você entra no sentindo. Twitter, as pessoas estão todas... Assim, lógico que tem muito uso político também da inflação, né? Mas o que a gente mais vê é gente dizendo, e a picanha? Fez o L, mas cadê a picanha? Não, olha só. Não, mas estão batendo porque dá pra bater, né? Exatamente. E é sempre importante a gente lembrar que quando a gente fala de alimentos, tem uma questão também de sazonalidade muito forte. A gente está tendo problemas climáticos intensos, tanto de enchente ou de secura, nos dois extremos. E isso atrapalha demais. Somado a isso, tem a questão das guerras. Então, a gente tem todo o problema lá na Rússia e Ucrânia, sim, ainda temos guerra lá, que o que acontece? Aumenta o preço do pão, por exemplo, aumenta o preço de massa, porque envolve grãos, gente. E aí, já era, mexe com o trigo. Do frango, do Exatamente. milho, Então, do- assim, a gente está tendo uma crise de problema relacionados a alimento muito grande. Isso impacta, obviamente, aqui. Só que a galera não importa. E no fim de tudo, é óbvio que não foi bom ele falar sobre Israel e Hamas, mas o que a galera vai avaliar o governo é justamente o que está indo para a mesa do consumidor ou não, né? Exatamente. Se a picanha está indo para o churrasco de sábado e domingo ou não. Justamente para a pão pessoa ter tá uma indo pra oportunidade de debater se a fala dele de Israel e Hamas foi certa. É numa roda Sim. de samba, num negócio... no Exatamente. E a churrasco no gente não domingo. tá nem fazendo Cerveja questão gelada. nem da picanha. Só o pão de alho já tá caro. Né? Uma chuleta já tá bacana. Pão de alho tá puxado. E ainda nessa toada aí de notícias nada auspiciosas para o Palácio do Planalto, gente, o governo teve que o quê? Engolir a oposição ali no comando das principais comissões da Câmara. Além das temáticas, inclui-se aí a mais importante delas, que é a CCJ. Vamos lá. O PL é o partido com a maior bancada na casa e tem prioridade de escolha. Então ficou assim.
Comissão de Constituição e Justiça vai ter como presidente Caroline de Tone, do PL de Santa Catarina. I got me crazy! E num grande acordão, até petistas votaram a favor dela, né, Gabriel? Foi. Essa daí, ela é totoca. Essa é bem totoca. Outra comissão que também teve polêmica foi a da educação. Mas aparente é menos totoca do que o outro, né? Que não teve um votinho próximo. de petista. É isso. É exatamente isso. A comissão da educação também teve votação polêmica. O deputado eleito presidente da comissão foi Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais. O que gerou ali uma certa indignação entre seus pares. As outras comissões chefiadas por integrantes do PL foram as de esporte, segurança pública e previdência social, assistência social, infância, adolescência e família. Não dá nem para chamar de derrota do governo, tá mais para incompetência mesmo, né? É aquela história de frente ampla da eleição que durou muito pouco. Gente, porque a regra é clara, de fato não tem o que você fazer. As maiores bancadas levam as chefias das comissões. Isso já estava até Mas só uma acertado. dúvida bem ignorante. Imagina. Essa comissão faz o quê, gente? Manda em alguma Peraí, coisa? vamos lá. Mexe em dinheiro? A Comissão de Constituição decide e alguma Justiça coisa? é uma das mais importantes, Acho porque que é a muita… mais, né? Não é a mais importante, realmente, porque muito do que vai ser votado na Câmara Não, passa… todas. Todas, né? Todas. Passam por Caraca, lá. É a única comissão… Essa é a do orçamento, não é? O do orçamento não Também necessariamente. Quando é assuntos do orçamento. A Isso. do orçamento, ela decide sobre assuntos específicos, como a lei de diretrizes orçamentárias. Entendeu? Tá. Tem que ser, não é tudo LOA. relacionado à É economia. só basicamente isso. a comissão que define se o projeto de lei é ou não é constitucional e que ele pode seguir ou não para E plenário. aí, quem decide o que vai ser colocado em pauta é o presidente. É o presidente. Da comissão. Então, ele pode. Que A ótimo. Caroline de Tone pode sim. Ela falou que vai fazer algo transparente. Mas já deu o recado também, né? Porque ela disse que ela vai priorizar qualidade e não quantidade de projetos. Só que Oba! qualidade para Caroline de Tone é uma coisa muito diferente. É um conceito muito amplo, né? Do que para Érica Hilton, por exemplo. Por né? exemplo, a Caroline de Tone, ela tem projetos de lei que falam sobre a violação do domicílio e a sua natureza hedionda. Ela quer fazer, assim como é nos Estados a Unidos, famosa- que a partir do momento que você põe o pé no quintal do seu vizinho, ele pode dar um tiro na sua cabeça e não vai acontecer nada. E a pauta que a direita ligada ao agro defende Claro. com relação ao MST. Aham. E ligada à Exatamente. segurança pública também com muita força. E né? ela, Nos dois tem, sentidos. e ela tem posicionamentos bem fortes a respeito de aborto também. Aborto, achei mais um aqui sobre porte de Contra, armas para educadores de e modo vigilantes escolares, assim. São pautas Pera- bem divergentes. Você ouviu? É porte de arma para professor? Para professor e em sala vigilante. de aula. É isso. Exatamente. Claro. No caso de ataques Claro. a escolas, o professor Entendi. tem que estar bem armado para defender os seus alunos. Pelo regimento da Câmara, principalmente, você tem que… Uma obrigação é passar… Sempre os projetos de lei, eles passam sempre por essas comissões temáticas. Então, por exemplo, esses projetos de educação, eles com certeza passam pela decisão do Nicolas. Mas antes disso, quem faz a avaliação… É meio que o guardião, a porta de entrada… tem esse nome justamente de Constituição e Justiça. Em alguns lugares tem até Constituição e Redação. Porque é lá que eles ajustam o texto, eles verificam se Exatamente. está de Aí acordo você cria a com normas. relatoria, quem vai ser o relator daquele projeto, entendeu? Por isso que, assim, é tão Ou tão seja, é muito importante, né? Bastante. Às Tá. vezes é mais importante que o plenário. Às vezes É você tem isso. projetos de lei que eles podem ser já definidos na CCJ. E só vão para votação lá. E só vão para votação. Entendeu? A coisa já está muito bem estabelecida. Sim. E Então, o contrário também, né? Às vezes a comissão barra uma coisa que em plenário poderia ser aprovada, Sim. mas Sim. a comissão já barra antes. Então, basicamente, você tem as grandes comissões de pautas extremamente relevantes para o governo: assistência social, previdência, segurança pública, educação e a principal de todas, na mão da oposição. E de nomes engajados e da não é- E oposição. desculpa, pode ser que eu Exatamente. tivesse um pouco distraída. Como é que isso foi parar na mão da oposição? Eles Porque o são- PL é o maior partido hoje da Câmara. é o que mais elegeu gente. Mas isso não é uma regra, Não, né? é isso, um acordo. isso que eu tava é uma dizendo antes. prerrogativa Por pra isso, acordo. por isso que eu não acho que é derrota do governo, é incompetência mesmo. Porque era possível reverter. Mas então, Arthur Lira foi convocado a falar que não vai ter essa prioridade.
Mas não fez muito esforço, porque ele tá precisando eleger uma turma aí, porque vai acabar daqui a pouco o mandato dele. Sim. Então, assim, não vou queimar meu filme com isso, não. Depois eu vou decidindo Vou ali lá, na miúda, tal, entendeu? De cor presente, É porque, na a gente verdade, fala. a bancada tem uma prioridade de escolha. E aí vai pra votação. Mas a prioridade é do PL, entendeu? Não é uma determinação, uma prioridade. E o PL virou e falou, quero usar a prioridade sim. Quero colocar o meu aqui. E aí foi a votação. E não houve muito esforço do governo também De para tentar. reverter essa situação, Não. né? Porque, ao que tudo indica… O Lula quer ser primeiro-ministro. Oi? Exatamente. Porque o Lula tá na vibe boca de sacola, gente. Vibe boca de sacola com força. E não só uma falta de articulação para a CCJ, mas no caso da Comissão de Educação, foi uma comida de bola do governo que tentou colocar um nome, não articulou isso e perdeu na votação. Não foi? O do Nicolas Ferreira não foi o nome que foi acordado. Vou ter que exaltar de novo Ciro Gomes aqui nesse programa. A democracia é uma delícia, mas tem seus custos. Não tem nada de errado na escolha, no que aconteceu, né? Não. Assim, De forma alguma, mas Tá o tudo PT, no dentro fim da Só das teve contas… 15 votos contra, tá? Na comissão. Sim, o PT, no fim das contas, a grande questão é como é que ele fica só com a comissão mista de orçamento? é isso. É Sendo isso. que é importante, mas assim, também passa por outras comissões. Sim. Também passa por outros filtros. O seu irmão lembrou aqui do chat, maravilhosamente, essa semana viralizou um vídeo do Nicolas Ferreira numa live, uma estudante que ela pergunta, você não vai falar sobre terra plana? E aí ele responde pra ela, ele diz assim, eu nem sei se a terra é oval, plana, redonda, não me interessa, eu nunca estudei isso. O presidente da Comissão de Educação, é ruim. Eu entendi o que ele quis dizer, que ele não pode se aprofundar na teoria da Terra plana, porque ele nunca leu a respeito, mas assim, pô… Mas é um cara que expunha aluno de escola pública conforme a torto e a orientação. direito. É porque Conforme assim, o banheiro que vamos usava. lá, Cresceu Nicolas. assim, Sim, inclusive. sim. né? Agora, Em como Minas. presidente de uma comissão, não dá nem para brincar com esse tipo de assunto, tá? Só para deixar claro, assim, a gente sabe que a polêmica é gostosa, que tudo isso é divertido e tal, mas o ideal é não fazer piada com esse tipo de coisa e a Sim. Terra é redonda. É isso Tá. tá meio que Obrigado. tá meio que comprovado há um tempo. A gente, sempre bom e a gente vai reforçar. dar uma reforçada nisso agora no próximo eclipse, né? Se a Terra fosse plana, não ia dar, né? Porque ia fazer assim na Lua, ia ser um filete. Enfim, dito isto, vamos falar então desse movimento Lula querendo ser primeiro-ministro a todo custo, na sua vibe com força, boca de sacola, durante ali os seus pronunciamentos, sobretudo na parte de política internacional. A expressão que circula nos corredores do próprio Palácio do Planalto, de acordo com a jornalista Vera Magalhães, é que o presidente está acometido da síndrome do herói global. É bom, né, essa doença. É. Depois da grande confusão em que ele se meteu, e meteu o Brasil sobre a guerra de Israel e o Holocausto, né? Agora o Lula também resolveu ser misógino, enquanto passa pano para o ditador Nicolás Maduro, aqui da Venezuela. Questionado sobre o paralelo que ele fez, ele, Lula, entre o bolsonarismo e a oposição ao chavismo na Venezuela, Lula disse que não ficou chorando quando foi impedido de concorrer em 2018, fazendo referência à candidata de oposição Maria Corina Machado, impedida pela Suprema Corte venezuelana, cooptada por Maduro, de concorrer na eleição marcada para o dia 28 de julho. Vamos ver o vídeo? Vamos ver. Vamos. Primeiro, eu fiz uma ligação entre a situação da Venezuela e do Brasil. Eu só disse a vocês que houve aqui nesse país, eu fui impedido de concorrer às eleições de 2018. Ao invés de ficar chorando, eu indiquei um outro candidato e disputou as eleições. E perdeu. Perdeu. Na Venezuela está marcada as eleições por dia 28 de julho, é o que eu fiquei sabendo ontem e hoje pela manhã. Agora, a pergunta de vocês, essas eleições vão ser honestas ou não? Eu espero que as eleições sejam as mais democráticas possíveis e, segundo o presidente Maduro me disse na reunião em São Vicente Granadina, ele vai convocar todos os olheiros do mundo que quiserem assistir o processo eleitoral na Venezuela. Ah, pronto. É de um revisionismo histórico. Pronto. Mas acertou, né? Na comparação, de fato, quem ganhou foi o autoritarismo.
no fim do dia, a pessoa comete o ato falho, O né? que você acha, Manu? Eu acho que a gente pulou uma fala muito importante que é o que mais me irrita como tendo um voto aberto, crítico e elogioso ao PT, sempre que possível, um voto lúcido, que é essa coisa que o Lula está... Sabe ex que fica psicopata com ex? Cara, ele só abre a boca pra falar de Bolsonaro. A gente tá esquecendo de Bolsonaro, vem ele. Porque aí, pá... Gente, esquece o Bolsonaro. Daqui a pouco ele vai ser preso, vai pagar pelos crimes. Não precisa mais falar dele, não precisa mais citar ele, sabe? A líder Segue da o baile. oposição venezuelana, Maria Corina Machado, ela reagiu, né, a essa fala relativamente misógina aí do Lula. Ela falou, eu chorando, presidente Lula, o senhor diz isso porque sou mulher, o senhor não me conhece. Estou lutando para fazer valer o direito de milhões de venezuelanos que votaram em mim nas primárias e os milhões que têm direito de votar em eleições presidenciais livres nas quais eu derrotaria Maduro. A gente precisa dizer aqui para os nossos espectadores que a Venezuela é uma ditadura e que Maduro é um ditador? Não sei. É sempre bom Vale, né? registrar, Não faz, né? É aquela coisa da democracia relativa, que é um conceito Mas brasileiro. aí, desculpa, só mais uma pergunta bem leiga. Haverá um candidato da oposição? Pois é, a eleição para ser Dia 28 democrática, ela de precisa, julho. né, do comparecimento da oposição. O que tudo indica, o partido da oposição vai ter que indicar, assim como o Lula fez em 18, que teve que indicar a Haddad, o partido Sim. vai ter que indicar uma outra pessoa, mas que não teria a força política que ela tem. Não, gente, olha só. É muito ruim. Não, o cara tá o tempo todo flertando com ditadura, cara, com ditadores e com autoritários. Só do Lula pegar e falar que o Maduro confirmou pra ele que vai ser... O Maduro mesmo. Gente, desde quando Ele Maduro tem enquanto moral? ele. Não, mas eles são amigos, Cecília. Eles são Ai, amigos. olha, O ô, Lula, Lula, flerta. shh. Ó, e não foi a primeira vez. Ele é muito triste isso, porque quando é contra o regime que ele acredita, aí vira bandido. Em 2010, ele ainda era presidente da República e teve uns dissidentes do regime cubano que fizeram greve de fome depois de serem presos para serem libertados e Sim, não serem mortos pela ditadura cubana. E o Lula comparou esses presos a bandidos comuns aqui no Brasil, dizendo que o que a gente vai fazer se todo bandido brasileiro fizer greve de fome? Vai soltar todo mundo? A gente estava Nossa falando de gente que estava Senhora, fugindo de uma ditadura, não de bandidos comuns, né? Mas, ao mesmo tempo, se sente apto, e eu não vou entrar aqui no mérito da opinião, mas se sente apto a palpitar sobre conflitos e guerras e abraça o Putin. Meu Deus! Eu ia fazer até um comentário que também bem leigo, pode ser que Gabriel e Pedro, que têm memória, estudem mais do que eu, que esse, dos Memória 3 já foi. governos, é o pior governo dele. Não, mas assim, Né? de De longe. longe. De longe. E porque as épocas também são outras, né? O Lula tem que entender que 20 anos depois o mundo mudou. O mundo mudou. E O Brasil mudou. A realidade mudou. Então, assim... o Otávio Guedes falou na Globo News, eu isso é achei brilhante. sensacional. Tem que ele dizer falou? Que e o Lula enaltecer. é um político de feira. Né? Então, é um político que sabe, costumava, pelo menos, saber o que as pessoas conversam na feira, quais eram as dores dos brasileiros, as aflições, de fato. E aí o Otávio fala que o Lula continua sendo um político de feira, só que parece que agora na feira dele só tem o Celso Amorim. É maravilhosa essa analogia. Porque boa. é uma Porque ele falou, o que a Aham. gente entende por feira? O povo quer saber da epidemia de dengue, o pessoal quer saber do preço da banana Aham, a R$10, sim. que é o preço do alimento. Isso. E a questão da segurança pública. Ele falou, tudo bem que eu tenho viés Rio de Janeiro, pode ser que em outras feiras se digam outras mas coisas, é isso. mas é isso que eu escuto. Por que o presidente não fala especificamente e exaustivamente disso? Porque tá ruim, entendeu? Tá ruim. É aquela história, quando você pisa no cocô do cachorro, quando você é criança, você não quer que ninguém veja que você pisou no cocô do cachorro. E aí você fica lá arrastando o pé e dizendo, olha ali, a fulana pisou no cocô. Aham. Entendeu? É isso. Enquanto tem Yanomami morrendo e cacho de banana a R$10, o Lula tá preocupado com Palestina, com outras coisas. E essa leitura de que mudou o Brasil, mudou o mundo, precisa também ser levada em consideração, porque, assim, em 2002 ele herda um Brasil
reformado, Exatamente. um governo FHC, Sim. com economia estabilizada. Exatamente. Hoje a gente já, enfim, desmistificou a globalização. Talvez não seja tão boa quanto se imaginava. E a gente vai falar de Olavo de Carvalho mais pra frente. Mas você tem um mundo mais dividido, você tem um mundo mais nacionalista. O Brasil não tem mais a relevância diplomática que tinha antes. Essas questões elas não são resolvidas da forma como elas eram resolvidas há 20 anos atrás. Mudou muito. E a gente está num mundo pós-pandemia, principalmente Tudo mudou, gente. as questões que davam apoio para o PT de trabalho, as disputas trabalhistas de sindicato, elas estão completamente viradas do avesso. A gente tem agora uma pejotização que não dá para a gente viver sem na economia, né? Sim. Aliás, vamos Uber, falar E mais muito- disso. É isso. Vamos falar também sobre isso. Isso que o Pedro falou também, em comparação aos outros governos, dele mesmo, Lula, o parâmetro que a gente tinha, que era o FHC, agora a gente tem um parâmetro de Bolsonaro. E Exatamente. mesmo Então, assim, assim, tá dando pra criticar. E ele não consegue Né? se elevar diante desse governo É M que a gente isso. teve É uma- no É isso. passado. É uma loucura. E é uma... Cara, eu não consigo entender, porque é uma dissociação da realidade, assim. Uhum. E a pesquisa da General Quest, tudo bem que foi a primeira, ela já... Teve da Atlas também, que já foi divulgada Ela agora. dá um indício Mas também de que é ruim. essas falas que ele tem feito, elas não estão ressoando no povo brasileiro. E é preciso que a gente lembre, essa eleição foi ganha em 2022 com 2 milhões de votos de No diferença. talo. Isso é o centro de São Paulo decidindo uma eleição. Entendeu? Se Ou fosse seja- hoje, Sim. não sei se seria como foi.